Sou o professor Jair Campos, com a questão 148, prova amarela do Enem de 2018. Questão essa que fala sobre geometria analítica. Então vamos lá à questão. Para apagar os focos A e B de um incêndio, que estava a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Aí vem a pergunta: nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles temos aí as alternativas. Então vamos lá à resolução. Primeiro vamos enumerar os dados da questão, as condições e a pergunta. A distância entre os focos A e B de 30 metros, a distância entre o bombeiro e os focos de incêndio deles deve satisfazer a condição, distância do bombeiro C ao ponto A deve ser o dobro da distância do bombeiro C, desse mesmo bombeiro, ao ponto B, e que a distância entre dois bombeiros seja a maior possível. Considerando o exposto, e lembrando do nosso estudo de geometria analítica, que o lugar geométrico dos pontos do plano cartesiano, cuja distância a um ponto é constante, nós chamamos de quê? Nós chamamos de circunferência. Então, o bombeiro vai estar numa posição que satisfaz a essa condição. A distância do bombeiro aos focos seja constante, seja sempre a mesma. A distância de C até A seja igual a 2 vezes a distância de C até B. Então, o bombeiro C deve se posicionar sobre uma circunferência. Circunferência, o conjunto dos pontos, é que distante de um ponto fixo chamado centro. Então, vamos lá ao plano cartesiano. Vamos colocar o foco A na origem de coordenadas. Então, a abscissa de A vai ser 0, 0. O ponto B, deslocando sobre o eixo do X, 30 metros, relógio para a direita. Então, o foco B tem a abscissa 30 e a ordenada 0. E vamos localizar um ponto C qualquer do plano cartesiano. E vamos impor a condição que a distância de C até A seja igual ao dobro da distância de C até B. Para isso, basta usar a forma da distância e impor a condição. Então, vamos calcular a distância de C até A, a distância de C até B. Distância de C até A, abscissa de C menos abscissa de A ao quadrado, mais ordenada de C menos ordenada de A ao quadrado. Então, vai dar a distância de C até A, vai ser x ao quadrado, mais y ao quadrado. Chamamos de relação 1. Distância de C até B, a raiz quadrada, né? A abscissa de C menos a abscissa de B, que é 30. Ordenada de C, menos a abscissa de B, que é 0. Então, desenvolvendo aqui, nós temos quadrado primeiro, x2, 2 vezes meio pelo segundo, 60x, 30 ao quadrado, 900, y ao quadrado, relação 2. Do enunciado, nós temos que a distância C até A deve ser o dobro da distância de C até B, ou que a relação 1 igual ao dobro da relação 2. Então, vamos lá. Relação 1 igual ao dobro da relação 2. Como se trata de equação irracional, vamos elevar ao quadrado os dois meios para eliminar o sinal de radical. Então, fica x2 mais y2. 2 ao quadrado dá 4, eliminou o sinal radical. x2 menos 60 mais 900 mais y2. Aplica a pedaço distributivo. 4x2, 240x, 4 vezes 900, 3.600, mais 4y2. Reduzindo os termos semelhantes, nós temos 4x2 menos x2, 3x2. 4y2 menos y2 dá 3y2. Menos 240x mais 3.600 igual a 0. Dividindo ambos os membros por 3, vai ter x2, y2, 240 por 3 dá 80, 3.600 por 3 dá 1.200. Essa equação é parecida com a equação polinomial da circunferência. Então, vamos fazer comparando membro a termo a termo. Então, menos 2a vai ser igual a menos 80, então a vai ser igual a 40. Menos 2b, aqui não tem o termo em y, então menos 2b é 0, então o b vale 0.
E A2 mais B2 menos R2 tem que ser igual a 1.200. Como o A vale 40, 1.600, o B é 0, menos R2 igual a 1.200. Então, menos R2 vai ser 1.200, menos 1.600, que é menos 400. Trocando o sinal dos dois membros, R2 igual a 400, o inverso do quadrado é a raiz quadrada, então R vale 20. 2. Das condições dadas do exposto, podemos concluir que o ponto C, posição do bombeiro, que satisfaz a condição distância de C até A igual a distância 2 vezes distância de C até B, são pontos de uma circunferência, ou pertencem a uma circunferência, de raio igual a 20, onde o ponto O, de abscissa 40 e orientada a 0, é o centro da mesma. E conforme nós já falamos, a posição de dois bombeiros. Então, o bombeiro, se estiver aqui no ponto C, o que vai acontecer? A distância, se os dois se posicionarem no mesmo, um junto do outro, a distância entre os dois bombeiros vai ser 0. Se o bombeiro ocupar essa posição e o outro bombeiro ocupar essa posição, a distância entre eles vai ser o quê? Vai ser a corda de uma circunferência. Como pede a maior distância, então um bombeiro deve posicionar neste ponto, o outro neste ponto, pois a maior corda da circunferência é o seu diâmetro. Então, a maior distância em que dois bombeiros nessas condições podem ocupar, nesse plano, vai ser igual a 40 metros. Ou a maior distância que os bombeiros podem ter entre eles é, em metro, o diâmetro dessa circunferência, que mede 40 metros. Voltando à página anterior, vamos ver que a resposta da questão é a letra